Durante muito tempo, manifestar era visto como algo místico, reservado a crenças espirituais, práticas esotéricas e interpretações subjetivas da realidade. Mas hoje, a ciência, especialmente a física moderna, começa a oferecer explicações cada vez mais precisas sobre como a realidade se forma a partir da nossa consciência. O que antes era considerado apenas fé, agora começa a ser entendido como vibração, frequência, colapso de possibilidades. A física quântica trouxe uma revolução não só no entendimento do universo externo, mas principalmente na maneira como percebemos nossa capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor. Joe Dispenza, ao unir neurociência com espiritualidade e ciência quântica, mostra que a manifestação não é um acaso, é um processo. Tudo começa com o entendimento de que a realidade que percebemos não é algo fixo, rígido, predeterminado. Ela é, na verdade, uma projeção do nosso estado interno. A física quântica demonstra que partículas subatômicas, os blocos fundamentais do universo, não existem em um estado definido até que sejam observadas. Elas vibram em múltiplas possibilidades, e é a consciência do observador que colapsa essa vibração em uma realidade concreta. Isso quer dizer que sua atenção, seu foco, sua intenção são os verdadeiros criadores da experiência. Você não está apenas vendo o mundo, você está moldando o mundo com o seu estado de ser. Joe Dispenza nos lembra que cada pensamento que você sustenta gera uma reação química no corpo. Cada emoção que você sente altera sua frequência vibracional. E essa frequência é como uma assinatura energética que você envia ao campo. O campo quântico, essa matriz invisível de possibilidades infinitas, responde não ao que você deseja com palavras, mas ao que você vibra com emoção. É por isso que muitas pessoas não conseguem manifestar o que querem, porque vibram carência enquanto pedem abundância, porque sentem medo enquanto visualizam coragem. O universo não escuta sua fala, ele sente sua frequência. E é aí que entra o papel da coerência. Joe Dispenza fala com frequência sobre a importância de alinhar mente e coração. Quando você pensa em algo com clareza e sente esse algo com intensidade, cria um estado de coerência eletromagnética. O cérebro emite ondas elétricas, o coração emite ondas magnéticas. Juntos eles formam um campo poderoso que afeta diretamente a matéria. Essa coerência é o que transforma visualizações em experiências, desejos em realidades, intenções em manifestações tangíveis. Mas para atingir esse estado, é necessário sair do modo automático de funcionamento. O maior desafio da manifestação consciente é que a maioria das pessoas está presa a um padrão inconsciente de pensamento. Elas vivem no piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, reagindo às mesmas situações. E, como resultado, manifestam sempre a mesma realidade. A física mostra que o observador influencia o experimento. Mas, se o observador está sempre igual, o experimento não muda. Joe Dispenza propõe, então, um novo tipo de observador. Aquele que se transforma internamente para transformar o que observa. Esse processo começa na mente. Mudar pensamentos, mudar foco, mudar linguagem interna. Você começa a observar os pensamentos que sustentam sua identidade atual, aqueles que te mantêm preso ao que você já conhece. Pensamentos de dúvida, de limitação, de escassez. E conscientemente, você começa a substituí-los por pensamentos de expansão, de confiança, de possibilidade. Isso não é negação da realidade, é criação de uma nova realidade a partir de uma nova base vibracional. E esse novo pensar leva a um novo sentir. E sentir é a chave. Porque o sentimento é a linguagem do campo. A emoção elevada, gratidão, amor, entusiasmo.
tem uma frequência mais alta e uma onda mais coerente. Quando você sente como se já fosse real, seu corpo entra em ressonância com esse futuro e o campo responde. É por isso que a visualização criativa funciona. Não porque você imagina o que quer, mas porque você sente como se já tivesse. Joe Dispenza ensina que ao sustentar esse estado vibracional por tempo suficiente, você começa a ver sinais, sincronicidades, oportunidades que antes estavam invisíveis. O campo reorganiza as partículas para refletir seu novo estado de ser. Mas esse processo exige constância. A mente antiga, condicionada, vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que não é possível, que você não merece, que é perigoso mudar. Porque o cérebro foi treinado para manter o conhecido. Ele busca segurança, mesmo que essa segurança seja sofrimento. A física, porém, mostra que o universo está em constante movimento e que estagnação é uma ilusão criada pelo apego. Você não está aqui para repetir, você está aqui para evoluir. E a manifestação é um instrumento dessa evolução. Essa evolução começa a se acelerar quando você entra em estados de consciência mais elevados. A meditação, por exemplo, é uma forma poderosa de acessar o campo. Quando você desacelera suas ondas cerebrais, silencia os pensamentos repetitivos e expande sua atenção para além do corpo e do tempo, você entra em contato direto com o campo de possibilidades. Joe Dispenza relata inúmeras experiências de pessoas que nesses estados manifestaram curas, ideias, soluções, encontros, não porque tentaram, mas porque deixaram de resistir. A manifestação não vem do esforço, vem da entrega com intenção. Essa entrega não é passividade, é confiança vibracional. É saber que, ao mudar seu estado interno, você já mudou sua realidade potencial. E que o tempo vai apenas materializar o que você já colapsou vibracionalmente. Você não precisa correr atrás, você precisa sustentar o campo. É um novo paradigma. A física explica como a realidade responde à vibração e Joe Dispenza ensina como alterar essa vibração de forma prática, repetida, consistente. Porque, no fundo, manifestar não é magia, é ciência aplicada com consciência. Ao aprofundar esse entendimento, você percebe que manifestar não é um ato isolado, mas um estado contínuo de ser. Não se trata apenas de desejar uma coisa e esperar que o universo entregue. Trata-se de se tornar a pessoa que naturalmente vive essa realidade. A física quântica nos mostra que toda matéria é energia, em diferentes estados de vibração. Isso significa que a realidade que você deseja já existe em algum ponto do campo, mas ela só se torna acessível quando você está vibrando na mesma frequência que ela. Joe Dispenza afirma: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Essa verdade muda tudo, porque te tira da posição de espera e te coloca na posição de responsabilidade vibracional. Se você quer viver uma vida de abundância, não basta pedir por ela. Você precisa se tornar abundante em pensamentos, sentimentos e ações. Se deseja amor, precisa vibrar amor. Se deseja liberdade, precisa sentir-se livre agora. Essa é a base da manifestação quântica. Ser antes de ter. E é nesse ser que o colapso de possibilidades acontece. O campo responde à vibração predominante, não aos desejos passageiros. Joe Dispenza destaca que a maioria das pessoas tenta mudar a realidade reagindo ao que vê. Mas o verdadeiro poder está em mudar o estado interno antes da realidade externa mudar. Isso exige visão interior. Exige disciplina para sustentar uma nova identidade, mesmo quando os sentidos ainda mostram a antiga. E é nesse ponto que entra o treino. A manifestação não é um evento, é um processo neuroquímico e eletromagnético. O cérebro precisa de repetição para criar novas conexões. O corpo precisa de emoção para memorizar um novo estado de ser. E a mente precisa de direção para manter o foco.
Você começa então a entender que o cérebro é moldável. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Cada vez que você pensa algo novo com intenção, ativa novas conexões. Cada vez que sente algo novo com intensidade, fortalece essas conexões. E com o tempo, essa nova rede neural se torna seu novo padrão de pensamento. Isso não é teoria, é biologia. A física explica o campo, a neurociência explica o cérebro. E juntos mostram que você pode reprogramar sua mente para manifestar uma nova realidade. Essa reprogramação, no entanto, exige que você esteja disposto a soltar o velho eu. Porque não há espaço para o novo, enquanto você insiste em manter a identidade antiga. Joe Dispenza chama isso de morrer para o conhecido. É um processo de desapego, de pensamentos, emoções, histórias, hábitos. Não é fácil, mas é libertador. E quanto mais você pratica o novo eu, mais natural ele se torna. Você deixa de fingir e começa a ser. E quando você é, a realidade responde com sincronicidade. As sincronicidades são sinais do campo mostrando que sua vibração está se alinhando com a realidade desejada. Elas não são coincidências, são confirmações. E quanto mais você sustenta um estado de coerência, mais elas se tornam frequentes. Um encontro inesperado, uma informação que aparece no momento certo, uma oportunidade que surge do nada. Tudo isso é o campo respondendo à sua vibração. E essa resposta não depende do tempo cronológico, mas do tempo vibracional. A física mostra que o colapso de ondas quânticas pode acontecer instantaneamente quando há coerência e intenção clara. Essa instantaneidade é o que muitos chamam de milagre, mas do ponto de vista quântico, é apenas a materialização de uma realidade que já existia como potencial. O que impedia sua manifestação era a incoerência vibracional. Quando você pensa uma coisa e sente outra, o campo recebe uma mensagem confusa. Mas quando você alinha pensamento, emoção e intenção, a mensagem se torna clara, poderosa, magnética, e o universo responde com precisão. Esse alinhamento também se fortalece com o corpo. Joe Dispenza fala sobre ensinar o corpo a sentir o futuro no presente. Isso significa que você começa a usar sua fisiologia a favor da manifestação. Postura, respiração, movimento, tudo pode reforçar o novo estado de ser. E quando o corpo entra nesse estado, ele passa a reconhecer esse novo eu como familiar. E isso é fundamental, porque o corpo precisa se sentir seguro para mudar. Quando você o treina com amor, paciência e consistência, ele responde com cura, expansão e alinhamento. Outro ponto essencial é o ambiente. O campo ao seu redor também responde à sua frequência. Por isso, quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a mudar. Você atrai pessoas que ressoam com sua nova vibração. Situações se reorganizam para refletir seu novo campo. Isso não é controle, é ressonância. E ressonância é física. Quando duas frequências estão alinhadas, elas se atraem. Você não precisa forçar, convencer, manipular. Precisa apenas ser. E quando você é, você começa a viver em fluxo. As coisas fluem com mais leveza. O tempo parece se expandir. As respostas chegam mais rápido. As oportunidades surgem com mais frequência. E o mais importante, você sente paz. Porque não está mais tentando. Está vivendo em coerência. Está criando a partir do agora. Está vibrando com presença. E essa presença é o seu maior poder. Joe Dispenza afirma que a verdadeira manifestação é viver em um estado de gratidão antes de receber, porque a gratidão é a emoção que confirma ao campo que você já tem. E quando você já tem, o campo responde como se fosse real. Essa inversão de lógica, agradecer antes de ter, é o que diferencia o manifestador consciente do manifestador inconsciente. Um espera para sentir,
o outro sente para receber, e esse sentir é uma habilidade treinável. Essa habilidade de sentir antes de ver é o verdadeiro ponto de virada. Porque quando você se permite vibrar como se aquilo que deseja já estivesse presente, o seu campo energético muda completamente. O seu corpo começa a funcionar de forma diferente. Os hormônios da felicidade e da confiança inundam seu sistema. O cérebro reorganiza seus circuitos, o coração entra em coerência, e esse estado de coerência total é a senha para acessar o campo quântico. Joe Dispenza afirma que nesse estado a pessoa se torna pura consciência criadora e o campo responde não com demora, mas com precisão imediata. E a beleza disso tudo é que você não precisa entender todas as fórmulas da física para experimentar os efeitos da manifestação quântica. O campo não exige que você seja um cientista. Ele exige que você esteja presente, coerente e vibracionalmente alinhado. Quando você age com clareza de intenção e emoção elevada, você se torna um ponto de atração poderoso. A sua realidade deixa de ser um reflexo do passado e passa a ser uma projeção do seu estado vibracional atual. E isso muda tudo, porque você sai do ciclo de repetição e entra no ciclo de criação. Criar conscientemente é assumir o controle do que você permite se tornar realidade. Não é negar o que está diante de você, mas reconhecer que o que está diante de você é apenas uma manifestação antiga, resultado de frequências passadas. Se você deseja algo novo, precisa vibrar algo novo. E essa nova vibração começa com uma escolha. A escolha de observar seus pensamentos, de sentir suas emoções, de redirecionar sua energia. A escolha de investir mais tempo em estados elevados de consciência do que em estados reativos de sobrevivência. Joe Dispenza ensina que a maioria das pessoas vive no modo beta elevado, com o cérebro acelerado, o corpo em alerta, a mente voltada para o problema, mas para manifestar é preciso desacelerar. É preciso entrar em ondas cerebrais mais calmas, alfa, teta, onde a imaginação é mais vívida, onde o corpo relaxa, onde a mente subconsciente se abre. É nesse estado que você planta as sementes da nova realidade. E quanto mais tempo passa nesse estado, mais fértil se torna o solo para a manifestação acontecer. Você também começa a compreender que não se trata apenas de atrair coisas. Trata-se de se transformar na pessoa que naturalmente vive aquilo que deseja. Isso é o que Joe Dispenza chama de criar uma nova personalidade para acessar uma nova realidade. Não há como viver algo diferente, sendo exatamente quem você sempre foi. A manifestação exige transformação, e essa transformação acontece primeiro por dentro. Depois, o mundo responde. A física nos mostra que tudo no universo é energia em movimento, e a energia responde à intenção focada. Isso quer dizer que sua intenção é como um feixe de luz. Quanto mais clara e sustentada, mais poderosa. Quando você direciona sua atenção de forma consciente para aquilo que deseja, sem dúvida, sem resistência, sem os velhos sabotadores internos, você começa a mover partículas, a colapsar possibilidades, a atrair aquilo que ressoa com a sua nova assinatura vibracional. E isso não acontece apenas durante a meditação. A verdadeira manifestação é sustentada ao longo do dia, em cada pensamento que você decide não alimentar, em cada emoção que você escolhe transformar, em cada atitude que você toma com consciência. O campo está sempre ouvindo, está sempre respondendo. A física explica isso com os conceitos de entrelaçamento quântico, superposição e coerência.
Joe Dispenza traduz isso em práticas acessíveis, em experiências transformadoras, em resultados visíveis. E talvez a parte mais linda de tudo isso seja perceber que não há limites. O campo não opera com escassez. Ele é abundância pura. As únicas limitações são aquelas que você mantém como crenças, como verdades internas. Quando você começa a quebrar essas barreiras, a expandir sua percepção, a desafiar suas certezas, você se abre para o novo. E o novo começa a surgir de formas inesperadas, porque o campo é criativo. Ele responde com sincronicidade, com magia, com possibilidades que a mente racional jamais poderia planejar. Você se torna, então, um co-criador consciente. Um ser que não apenas vive, mas que escolhe vibrar com intenção, com amor, com presença, que entende que a realidade é um reflexo, não um destino, que sabe que a energia vem primeiro, a matéria depois, que honra o momento presente como o lugar onde tudo começa. Joe Dispenza sempre diz: o agora é o ponto de criação. E quando você compreende isso, o tempo deixa de ser uma barreira e se torna um aliado. Você começa a viver em comunhão com o campo, percebe os sinais, segue as intuições, respeita o ritmo. E esse respeito gera fluxo, um fluxo onde você não luta mais contra a realidade, mas dança com ela, onde você não pede com desespero, mas agradece com confiança, onde você não espera o milagre, mas se torna o milagre. Porque a manifestação não é algo que vem de fora, é algo que brota de dentro da sua conexão com o campo quântico. E essa conexão está sempre disponível. Ela não exige perfeição, exige presença. Cada respiração consciente, cada pensamento alinhado, cada emoção elevada é um passo na direção da nova realidade. E essa realidade já existe como potencial. Você não está criando do nada, está escolhendo o que já é. E quanto mais consciente a sua escolha, mais rápida é a manifestação. Porque o campo responde com fidelidade à sua frequência dominante. E agora você sabe, manifestar não é mágica, é física, é emoção em movimento, é intenção com coerência, é energia com direção. E você tem acesso a isso. Sempre teve. Agora está apenas se lembrando. E nesse lembrar você desperta o Criador que sempre foi. Joe Dispenza apenas acendeu a luz. O resto da jornada é sua, porque o universo está pronto, o campo está aberto e você está aqui, agora, com o poder de criar tudo aquilo que escolhe vibrar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.